Boa tarde, meu nome é Júlia Helena Valadares Rodrigues e meu trabalho tem como título Efeito Chanteller em complexos de cobre. Então, falando um pouco sobre o efeito Chanteller, ele foi postulado em 1937 pelos pesquisadores Hermann Jahn e Edward Teller. Eles afirmaram que a estabilidade e degeneração não são possíveis simultaneamente, a menos que a molécula seja linear. Isso vai levar a uma quebra da degenerescência, que estabiliza a molécula e, por consequência, reduz a simetria. O efeito Chanteller é formalmente descrito como a distorção geométrica de moléculas e íons que estão associados a certas configurações eletrônicas. Quando uma molécula exibe um estado fundamental eletrônico espacialmente degenerado, ela passa por uma distorção geométrica que remove essa degenerescência para reduzir a energia geral da espécie. O efeito Chanteller ele pode ser encontrado tanto em compostos orgânicos quanto complexos de metal de transição, como por exemplo o íon complexo hexaquacobre 2. Neste trabalho, iremos focar mais nos complexos de cobre. Então, por causa do efeito Chanteller, podem ocorrer distorções na geometria octaédrica de certos complexos. Isso pode ocorrer formando um octaedro achatado ou um octaedro alongado. Quando ocorre a formação de um octaedro achatado, vai ocorrer uma compressão do eixo axial, que seria esse eixo aqui em direção ao eixo Z, onde o octaedro vai ficar achatado e os orbitais cujos lóbulos apontam para o eixo Z, que seria o dz quadrado e o dxz, yz, eles vão ter suas energias aumentadas em relação ao estado inicial. Logo aqui nós podemos observar que houve realmente um aumento da energia do dz quadrado e do dxz e do dyz em relação ao estado de um octaedro perfeito, que seriam esses orbitais aqui. Essa perturbação ela é provocada pelo campo, deve ser equilibrada pela diminuição das energias dos orbitais que não têm componentes direcionados para o eixo Z, que no caso é o dx quadrado menos y quadrado e o dxy. E isso deve ocorrer para preservar o baricentro de energia. Já quando ocorre a formação de um octaedro alongado, vai ocorrer um alongamento das ligações sobre o eixo axial, que é o eixo em direção ao eixo Z, e a situação vai ser o oposto do que ocorre com o octaedro achatado. Os orbitais que apontam para o eixo Z, eles vão ter uma energia menor, por causa que vai haver uma menor repulsão entre os elétrons do centro metálico e os elétrons do ligante. Isso vai causar um abaixamento da energia. Sendo assim, os orbitais cujos lóbulos estão entre os eixos e não apontam para o eixo Z, eles vão ter essa energia aumentada justamente para preservar o baricentro de energia. Então, esse efeito Chanteller ele vai ter a sua intensidade variando de acordo com a configuração eletrônica do centro metálico, que pode ser um efeito Chanteller fraco, forte ou até inexistente. O efeito Chanteller vai ser fraco quando os orbitais do grupo T2G vão ser ocupados de forma assimétrica. Isso ocorre nas configurações D1, D2, D4 de spin baixo, D6 de spin alto e D7 de spin alto. Já quando o efeito Chanteller é forte, isso vai ocorrer quando os orbitais EG são ocupados de forma assimétrica. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. E isso vai ocorrer nas configurações D4 spin alto, D7 spin baixo e D9. Enquanto que quando ocorre uma distribuição simétrica dos orbitais EG e T2G, não haverá um efeito Chanteller, como é observado nas configurações D3, D5 spin alto e D8 e D9. Agora explicando mais um pouco sobre essa intensidade do efeito Chanteller, ele vai ser mais fraco, como eu havia dito, quando ocorre o preenchimento desigual dos elétrons nos orbitais do grupo T2G.
Isso vai ocorrer porque esses orbitais do grupo T2G, que é o DXZ, o DYZ e o DXY, eles possuem seus lóbulos entre os eixos, como é observado na figura abaixo. Logo, quando os ligantes vão se coordenar ao centro metálico, vai ocorrer uma menor, não vai ser uma sobreposição frontal. Logo, vai ocorrer uma menor repulsão entre esses orbitais e os elétrons do ligante, por isso que o efeito Jantelle será fraco. Já o efeito Jantelle forte vai ocorrer quando houver o preenchimento desigual dos elétrons dos orbitais do grupo EG. E isso é devido à posição dos lóbulos dos orbitais pertencentes a este grupo, que são os orbitais dz² e dx² menos y². Se observarmos a figura, podemos ver que os lóbulos desses orbitais específicos eles se encontram sobre o eixo cartesiano. Então, quando o ligante se coordena ao centro metálico, vai ocorrer uma posição frontal, o que gera uma grande repulsão entre esses dois orbitais aqui e os elétrons do ligante. Por isso que o efeito Jantelle, nesses casos, vai ser mais forte. Complexos cujos centro metálico eles possuem configurações D9, D7 de spin baixo ou D4 de spin alto, então vão possuir um efeito Jantelle mais pronunciado, ou um efeito Jantelle forte. Como podemos observar aqui, nos três casos, o grupo EG possui preenchimento desigual de elétrons. Aqui no caso sai apenas um, aqui também, e aqui tem três. Ou seja, não são configurações simétricas. Os complexos octaédricos para sistemas D4 e D9 somente são observados em condições extremas, como por exemplo em dissolventes sais de cobre, que é o foco deste trabalho. Aqui como exemplo, nós temos o íon hexacobre 2, onde nós podemos observar que as ligações sobre o eixo axial elas são maiores que a do plano equatorial. As duas ligações axiais entre o cobre, que seria aqui no centro, e o oxigênio, que seria aqui em cima, eles possuem uma distância de 238 pm, enquanto que as quatro ligações equatoriais elas têm uma distância de 195 pm. Com isso, nós podemos observar de maneira prática o efeito Jantelle. O íon cobre 2 ele pode apresentar complexos com número de coordenação inferior a 6 devido à perda de ligantes localizados sobre o eixo Z. Ou seja, compostos piramidais quadráticos e quadráticos planos, eles podem ser considerados como casos particulares do efeito Jantelle. Então, nessa figura, nós podemos observar como que a geometria quadrática piramidal ela pode ser um exemplo do efeito Jantelle. Aqui nós temos na esquerda um complexo genérico de cobre 2 de geometria octaédrica e como podemos observar, uma das ligações sobre o eixo axial ela é prolongada a ponto de que o ligante ele se descoordena do centro metálico formando a geometria piramidal quadrática. Com isso, a energia do orbital dz² ela vai abaixar em relação a um octaedro perfeito ou a um octaedro alongado, que seria o caso do complexo original. Então, compostos tetracoordenados do tipo quadrático planos, eles também são considerados casos extremos do efeito Jantelle. Neste caso, como nós podemos observar na figurinha aqui com o complexo genérico de cobre 2, vai ocorrer o prolongamento das ligações sobre o eixo axial, a ponto de que os ligantes vão ser descoordenados do centro metálico, formando uma geometria quadrática plana. Isso vai abaixar também consideravelmente a energia de todos os orbitais localizados sobre o eixo Z. O efeito Jantelle também é responsável por alargamentos, distorções ou desdobramentos observados nas bandas dos espectros eletrônicos,
mostrando assim desvios em relação ao previsto para um octaedro de geometria OH. Esses detalhes podem ser observados em espectros eletrônicos de complexos de cobre 2, devido justamente ao efeito Jantelle. Que nessas figuras nós podemos observar o desdobramento da banda de campo ligante provocado pela distorção tetragonal em complexos de cobre em diferentes solventes, com seus respectivos níveis de energia representados na progressão do efeito Jantelle. Então, nós podemos observar que, devido ao efeito Jantelle, as bandas dos espectros do complexo de cobre em diferentes solventes, elas são, na verdade, a junção de 2 ou 3 bandas diferentes, que são resultantes das transições eletrônicas entre os orbitais, como nós podemos ver nessa figura aqui à esquerda. Isso é causado pelo efeito Jantelle também, onde não temos apenas uma banda, e sim duas ou três bandas sobrepostas. Aqui nós temos mais um exemplo da influência do efeito Jantelle sobre os complexos de cobre 2. Aqui nós temos um gráfico que representa o número de ligante versus o log de K, que seria o constante equilíbrio. E nós podemos observar que nos complexos de cobre 2 com ligante amônia, vai ocorrer uma queda abrupta dessa constante de equilíbrio após o preenchimento do quarto ponto de coordenação. E no complexo de cobre 2 com etileno de amina, essa queda vai ocorrer após o preenchimento do segundo ponto de coordenação. Isso vai nos sugerir a importância do efeito Jantelle nesses complexos de cobre 2. Então, no complexo de cobre 2 com amônia, a inserção do quinto ligante ela não é favorecida porque vai ocorrer sobre o eixo axial. E como existe um alongamento dessas ligações que foi causado pelo efeito Jantelle, em solução esta ligação pode não ser efetivada. Logo, neste caso, será favorecida apenas a ligação até o quarto ligante, formando o complexo quadrático planar. Já no complexo de cobre 2 com o ligante etileno de amina, os dois primeiros ligantes vão se coordenar sobre o eixo equatorial, sendo eles bidentados, vão ocupar 4 pontos de coordenação simultaneamente. E devido ao alongamento do eixo axial, novamente causado pelo efeito Jantelle, não vai haver uma propensão a se coordenar um terceiro ligante, porque este se daria sobre os dois pontos axiais. E como essa ligação ela é muito longa em relação aos ligantes no eixo equatorial, então essa coordenação não vai ser propícia. Assim, este complexo aqui também terá um número de coordenação igual a 4. Aqui, neste diagrama de Irving-Williams, é possível observar o que eu disse no slide anterior a respeito dos complexos de cobre, onde a constante K1 e K2 seguem o padrão normal da série, enquanto K3 vai apresentar um desvio bem abrupto. Isso também é provocado pelo efeito de Jantelle, assim como esse aqui também do cromo 2+. Aqui nós temos as nossas biografias e muito obrigado.